majestoso, firmamento, louvai-o pela grandeza das suas obras. Aleluia, aleluia. Aclamai o Senhor, terra inteira, aleluia, aleluia. Servi o Senhor com alegria, aleluia. O Senhor é bom, aleluia. O seu amor é eterno, aleluia. A sua fidelidade é eterna, Quero saudar a todos com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. É com alegria que mais uma vez estamos unidos pela nossa fé e assim possamos celebrar juntos o culto deste domingo, que é o primeiro domingo do mês de outubro. Que o Senhor abençoe a todos os nossos ouvintes. Em qualquer momento que você for nos assistir, o culto, de manhã, ou à tarde, ou à noite, em qualquer outro momento, queremos assim cumprimentar a todos. Quero fazer aqui uma leitura da Palavra de Deus, que se encontra no Salmo 119, do versículo 97 até o versículo 104, onde a Palavra de Deus nos diz o seguinte: Quanto amo a tua lei, é a minha meditação todo dia. Os teus mandamentos me fazem mais sábio que os meus inimigos, porque aqueles eu os tenho sempre comigo. Compreendo mais do que todos os meus mestres, porque medito nos teus testemunhos. Sou mais prudente que os idosos, porque guardo os teus preceitos. De todo o mau caminho desvia os pés para observar a tua palavra. Não me aparto dos teus juízos, pois tu me ensinas. Quão doce são as tuas palavras ao meu paladar, mais que o mel à minha boca. Por meio dos teus preceitos consigo entendimento, por isso detesto todo o caminho da falsidade. Até aqui a palavra do Senhor. Na sequência, nós ouviremos um hino. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. São mais desejáveis do que o ouro depurado, são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro, ilumina os olhos. São mais desejáveis do que o ouro depurado,
doces do que o mel e o destilar dos favos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro depurado, são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, ó Senhor. Ó Senhor, ó Senhor, ó Senhor, ó Senhor. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, ó Senhor. Prezados irmãos, estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O nosso socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Que o amor de Deus Pai, a comunhão do seu Filho e a consolação do Espírito Santo esteja com todos vocês. Vamos orar. Orar é sempre um momento que temos para agradecer as bênçãos de Deus, tudo aquilo que Deus nos proporciona no dia a dia. E até mesmo para agradecer aquilo que de repente não aconteceu, que a gente estava aguardando, tinha uma expectativa, porque Deus sabe o momento em que todas as coisas devem acontecer na nossa vida. A oração também é um momento onde podemos louvar, engrandecer a Deus, através da nossa oração, manifestarmos de que o Senhor é o Criador do céu e da terra. Na nossa oração também é momento de perdão, é momento que podemos apresentar ao Senhor as nossas falhas. Às vezes no dia a dia da nossa vida, todos nós falhamos em algum momento ou outro. Muitas vezes as nossas palavras podem não ter sido as adequadas, as nossas atitudes, a nossa falta muitas vezes de amor, de compreensão para com as pessoas, para com aqueles que necessitam a nossa ajuda. Quem sabe não fizemos a vontade de Deus. E assim sentimos que devemos apresentar isto a Deus e pedir perdão pelas nossas falhas. Por isso convido a todos para orarmos neste momento. Querido Deus, bondoso Pai, muito obrigado por este dia de vida e obrigado por este domingo, que mais uma vez podemos cultuar o Teu nome, bendizer o Seu nome, dedicarmos o nosso culto, a nossa adoração, porque o Senhor é digno de receber toda a honra e toda a glória. Nós sabemos que o Senhor não se adora a si mesmo, mas o Senhor nos fez seus adoradores. E o Senhor espera que nós reconheçamos também as suas bênçãos e queremos também engrandecer o Senhor pela criação do céu e da terra e de tudo aquilo que está ao nosso redor, toda a beleza da natureza, da criação que o Senhor nos proporciona, que é o mundo, este grande jardim que o Senhor criou e deixou para que todos nós também possamos colaborar e assim cuidar no dia a dia deste jardim. Também quero, Senhor, pedir perdão pelos nossos pecados, pelas falhas que muitas vezes cometemos por pensamentos, por palavras, e o bem que às vezes devíamos ter feito e não fizemos. Como cristãos, muitas vezes diante da palavra, nós falhamos. Por isso sempre nós chegamos à presença do Senhor, pedindo também perdão pelos nossos pecados. Assim nós oramos agradecidos em nome de Jesus Cristo, Teu Filho, o nosso Salvador.
Amém. A palavra de Deus, lá no livro de 1 João, no capítulo 2, versículo 1, a Bíblia diz: filhos meus, eu escrevo essas coisas para vocês não pecarem. Mas se todavia alguém pecar, nós temos um advogado junto ao Pai, que é Jesus Cristo. A este, a quem nós sempre nos dirigimos, também pedindo perdão pelas nossas falhas. A palavra de Deus também diz: Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Assim, declaramos e aceitamos o perdão dos pecados que o Senhor nos proporciona. E que a graça do Senhor também possa estar abundantemente sobre a nossa vida, para que o nosso desejo seja sempre, como diz aqui a palavra de Deus, não fazer aquilo que não agrada a Deus, mas sempre nos propormos a fazer aquilo que agrada a Deus. Vamos então, na sequência, ouvir mais um hino. Sublime amor, o amor de Deus, que a lira não traduzirá. Maior que o mar, maior que o céu, jamais alguém compreenderá. Ao pecador em aflição, seu Filho Deus entregou. Ao sofredor deu-lhe a mão e as culpas lhe perdoou. Sublime amor, o amor de Deus, ó maravilha sem par. Por esse amor eternamente a Deus iremos louvar. Sem tinta o mar se transformasse e em papel o céu também, e a pena ágil deslizasse, dizendo que esse amor contém, daria fim ao grande mar, ao esse amor descrever, e o céu seria muito pequeno para tal relato conter. Sublime amor, o amor de Deus, ó maravilha sem par. Por esse amor eternamente a Deus iremos louvar. Quero ler também aqui um outro texto da palavra de Deus, no Evangelho de João, capítulo 8, a partir do versículo 21, a palavra de Deus nos diz o seguinte: Disse, pois, Jesus aos seus discípulos que haviam crido nele: Se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe: Somos descendentes de Abraão, e jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livres? Replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, todo o que comete pecado é escravo do pecado. Replicou-lhes, pois, Jesus: em verdade vos digo, o escravo não fica sempre na casa do filho, fica sempre na casa, o filho sim para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Bem sei que sois descendentes de Abraão, contudo procurais matar-me,
porque a minha palavra não está em vós. Eu falo das coisas que vi junto do meu Pai. Vós, porém, fazeis o que vistes em vosso pai. Então lhe responderam: nosso pai é Abraão. Disse-lhe Jesus: se sois filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão. Mas agora procurais matar-me. A mim vos tenho falado a verdade, que ouvi de Deus, assim não procedeu Abraão. Vós fazeis as obras de vosso pai. Disseram-lhe eles: nós não somos bastardos, temos um pai que é Deus. Replicou-lhe Jesus: se Deus fosse de fato vosso pai, certamente me havíeis de amar, porque eu vim de Deus. Aqui estou, pois não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Qual a razão porque não compreendeis a minha linguagem? É porque sois incapazes de ouvir a minha palavra. Até aqui a palavra do Senhor. Estou pronto, Senhor, para ouvir-te falar. Faz-me entender teu querer, faz-me servir-te melhor. Enche meus dias de amor, transborda em graça o meu viver, dá paz ao meu coração, dirige o meu caminhar. Fala, Senhor, fala comigo, Senhor, fala, Senhor, todo meu ser te ouvirá. A graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos. Nós vamos agora para esse momento da mensagem e eu quero ler com os irmãos no livro, na Epístola de Tiago, no capítulo 1, versículo 29, ou melhor, capítulo 1, versículo 19 até o versículo 27. Diz assim: Sabeis estas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla num espelho o seu rosto natural. Pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a sua língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. A religião pura e sem mácula
para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Vamos orar. Senhor, obrigado, Pai, por sua palavra. Permita que a partir desses conselhos nós consigamos meditar e refletir sobre essas palavras, acolhendo, Senhor, a tua palavra em nosso coração. Permita que cada um de nós esteja pronto para ouvir e cada um de nós esteja com o coração propício para assim fazer a tua vontade. Obrigado, Senhor, por tudo. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Nós vamos então meditar sobre os conselhos que nós encontramos nas palavras de Tiago. Então, de todos os conselhos que nós lemos pelas letras de Tiago, eu quero chamar a atenção para uma pequena palavra. Essa pequena palavra é implante. Creio que é comum que os ouvintes, ao ouvirem essa palavra, lembrem de ações médicas, como o implante de dentes, cabelos ou até ossos. Enfim, essa palavra de forma geral significa ou designa algo que é inserido em alguma coisa. Mas muito mais que inserido em algum lugar, normalmente de forma permanente, ela também significa plantar. Não é apenas inserir, mas ser plantado. Entendemos que algo que é implantado em uma pessoa não é próprio dessa pessoa. Às vezes em alguns casos, se enxerta um osso, da própria pessoa, uma parte do corpo da própria pessoa. Mas na maioria das vezes, quando pensamos em um dente, um cabelo, pode ser então algo que venha de fora, talvez fabricado de forma sintética. Mas o fato que é algo que é implantado nessa pessoa para corrigir alguma falha, para completar aquilo que falta naquela pessoa. E o que me levou a essa divagação ou reflexão é justamente a parte final do versículo 21, que nós lemos, que diz: acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Tiago não está falando de qualquer palavra, mas da palavra poderosa de Deus, a palavra de Deus. Tiago usa o verbo acolher. Acolhei a palavra. Na Nova Versão Internacional, uma outra versão da Bíblia, é traduzido como aceitem a palavra. Notem que não é apenas ouvir, mas acolher, aceitar, porque a palavra já está implantada. Há uma complicação muito grande quando o paciente que recebe o implante tem um processo de rejeição. Então, nós já ouvimos falar em situações médicas de rejeição. Aquilo que era para servir de bem para a pessoa acaba desencadeando, então, um processo inflamatório. E nas situações mais complexas pode agravar e levar até a morte. Acolham a palavra que está implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. São as palavras de Tiago. Se meditássemos apenas nesse versículo, eu creio que nós poderíamos encerrar a mensagem e já teríamos tido algum proveito com ela. Mas eu não quero desprezar, então, todo o resto do texto que foi lido aqui, dos conselhos de Tiago. E podemos buscar nesse texto qual é o resultado de acolhermos a palavra que foi implantada em nós, além do fato de sermos salvos. E o apóstolo começa com muito carinho, dizendo no versículo 19: meus amados irmãos, tenham isto em mente, sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se.
Ele está dizendo que ao ouvirmos algo, nós precisamos ter calma, precisamos primeiro pensar sobre aquilo e se aquilo que ouvimos não nos agrada ou não nos serve, tivemos tempo para pensar as nossas palavras de resposta. Algumas vezes até compreenderemos que não há necessidade de dar uma resposta ou que o melhor é não dar uma resposta. Tardios para irar-se. Se alguém nos desrespeita e nos acusa ou fala algo que não nos agrada, e se somos impacientes e já revidamos irados, a grande chance é que isso possa até acabar em uma tragédia. Já temos muitos exemplos disso por aí. E aí fica a pergunta depois, será que tínhamos razão? E se tínhamos, de que adiantou? Então o apóstolo afirma no versículo 20, pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Então ele segue dizendo que para que nós não venhamos a agir dessa forma, se irritando apressadamente e falando sem pensar, nós devemos se livrar de toda impureza moral e da maldade que prevalece e acolher a palavra implantada. Uma vez que acolhemos essa palavra, então nós praticamos. Ele diz: sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando vocês mesmos. Ele diz também no versículo 25: o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando-o, será feliz naquilo que fizer. E sabe por que é feliz? Porque ele vive de acordo com a palavra. Ele faz o que é de acordo com a vontade de Deus. Ele não é apressado em fazer isto ou aquilo, ou apressado em colher os resultados, ou ganancioso de coisas materiais. Tudo o que ele faz, primeiramente, está de acordo com a palavra de Deus. No Evangelho segundo João, capítulo 8, versículos 31 e 32, que foi lido aqui pelo pastor, nós lemos Jesus dizendo: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E Jesus ainda dizia para aquele grupo de fariseus: ora, se vocês fossem filhos de Deus, saberiam a verdade e não procurariam me matar. Mas vocês fazem isto porque são incapazes de compreender a minha palavra. Parece que nesse caso é um caso daqueles que eu falei que o implante é rejeitado. Mas nós que cremos e acolhemos a palavra de Deus, devemos agir de acordo com ela, ouvir e agir. Para agir adequadamente, precisamos, portanto, conhecer a palavra que está em nós. E isso passa por um constante meditar. O salmista dizia, lá no Salmo 119, a partir do versículo 97, quanto amo a tua lei, é a minha meditação todo dia. E diz assim também: quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais que o mel à minha boca. Quando meditamos então na palavra do Senhor, acalmamos o nosso coração, crescemos espiritualmente. Quando degustamos da doçura dessas palavras, não temos pressa em abrir a boca para falar coisas inúteis ou úteis somente para ferir. No versículo 26, o apóstolo Tiago diz: se alguém se considera religioso, mas não refreia a sua língua, engana-se a si mesmo. Sua religião não tem valor algum. Vamos tomar cuidado, agir como os cristãos. Estamos entrando aí em um período de propaganda eleitoral, e eu considero que esse é um período muito triste, quando vejo que pessoas perdem a razão em suas discussões, principalmente no que se refere às redes sociais.
Ninguém é proibido de conversar sobre política. Como cidadãos, nós devemos ter então a nossa opinião e liberdade de falar, mas devemos pensar aquilo que falamos e muito mais, evitar que a ira nos tome a razão e nos coloque um rótulo de religioso inútil ou hipócrita. Para finalizar, então, ele encerra o capítulo 1 dizendo: a religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. Ele não está dizendo, então, que nós devemos agir dessa forma para nós sermos salvos, mas ele está dizendo que, como salvos, devemos agir dessa forma. É nossa obrigação cuidar dos necessitados e ser firmes em nossa fé. A palavra mundo que ele utiliza ali, não se deixe corromper pelo mundo, ele não está se referindo ao planeta Terra, mas ele está se referindo a tudo aquilo que se opõe à palavra de Deus implantada em nós. E eu encerro então deixando algumas perguntas para nós refletirmos durante a semana. 5 perguntas. A primeira é: você sabia que você tem um implante tão valioso que é a palavra de Deus? A segunda pergunta: você acolheu esse implante? A terceira: o que tem saído da sua boca é bênção ou maldição? A quarta: você tem cuidado do teu próximo? E por fim, você tem se protegido da corrupção do mundo? Então essas perguntas, elas nos levam a um caminho de meditação. Se você puder, você tem aí no seu celular a Bíblia. Onde você estiver, no trabalho, em casa, onde for possível, de repente você lembra dessa mensagem, você pode ter um tempinho ali e for reler o que o Tiago disse. Capítulo 1, versículo 19 até o 27. Releia durante a semana várias vezes e repense sobre isso. Nós estamos aqui falando não só para pessoas da comunidade Monte Alegre, mas tantos outros que nos assistem por esse canal. E essa mensagem é para todos vocês, é para todos nós. Analisarmos a nossa vida cristã, porque é assim que tem que ser. Não é porque uma vez nós já fomos salvos, uma vez nós já aceitamos a Cristo e estamos vivenciando uma vida de comunidade, que agora nós já cumprimos a nossa carreira. A nossa carreira segue em diante. Todos os dias nós precisamos estar meditando na palavra do Senhor como nós lemos. E eu quero convidar a você nesse momento que cante junto com a gente o próximo louvor em um sentimento de oração. O hino ele se chama Como Tu Queres. Então vamos todos cantar num sentimento de oração, pedindo para que Deus nos ajude a fazer a sua vontade. Que Deus abençoe a todos. Como tu queres, Senhor, sou teu. Tu és oleiro, barro sou eu. Quebra e transforma até que enfim tua vontade se cumpra em mim. Como tu queres, Senhor, sou teu. Tu és oleiro, barro sou eu. Quebra e transforma
Aproximando do final do nosso culto, antes de eu passar novamente a palavra para o pastor Cleudo para o encerramento, eu vou passar então alguns avisos. Para essa semana, uma boa notícia que eu trago para todos é que, como já foi informado aí no grupo da comunidade, o presbitério se reuniu no sábado para a decisão a respeito da retomada gradual dos cultos presenciais. Então, nos próximos dias, nós estaremos divulgando aí algumas informações a mais, como que vai acontecer. A data já ficou definida, então, para o próximo dia 18, né? 18 desse mês. Então, nós temos o culto do dia 12, que ainda é online, totalmente online. A partir do dia 18, então, o culto do dia 18, domingo, né? Passando esse domingo no outro, ele vai ser já misto, vamos dizer assim. Né? A gente vai manter o culto presencial a partir das 10 horas, como de costume. Claro que haverá uma série de medidas que nós precisaremos respeitar, né? Até que a gente tenha mais segurança, a gente observe como que vai o andamento das coisas, né? Mas já é um grande avanço que nós estamos tendo aí com o retorno parcial. Né? Então, o retorno parcial significa que a gente vai ter aquele distanciamento, né? Nós não podemos ser ainda nesse momento, ter aqueles momentos sociais, não podemos ainda se manter ali após o culto, aqueles cumprimentos costumeiros, né? Tem todas as medidas de distanciamento que todos já estão acostumados aí no dia a dia. Então, é a mesma coisa, a gente vai manter na igreja, a gente vai passar essas orientações no decorrer da semana. O retorno, ele é especificamente para aqueles que se sentirem à vontade de estar lá, né? Então, no momento, nós vamos procurar manter ainda, pelo menos, a gravação desse culto que acontece presencial no domingo de manhã. Possivelmente, a gente vai analisar qual a melhor forma, mas possivelmente, então, essa gravação é reprisada aí no YouTube, no nosso canal, à noite. Né? Então, o culto que acontece de manhã aconteceria à noite. Atualmente, a gente grava antes para ir ter toda a edição, enfim. A partir desse retorno presencial, então, a gente passa a exibir o culto da manhã no período da noite. Né? A gente vai passar mais orientações nesse sentido. Então, e aí com relação aos nossos estudo bíblico, permanece como está, né? A gente passando aqui pelo YouTube, somente então o culto das 10 horas. As outras atividades, então, elas serão avaliadas mais tarde. Uma coisa importante que eu preciso passar para os irmãos é com respeito ao culto infantil. Então, nesse momento, nós conversamos e pensamos que não há possibilidade de ainda voltar com os cultos infantis presenciais. Né? Então, a princípio, só o culto, vamos dizer, o culto oficial, o culto adulto, né, que volta. Mas a gente vai estar passando as informações com mais detalhes na sequência. Então, o próximo culto ainda é online. Nós continuamos, então, divulgando, né, o nosso estudo bíblico às quartas-feiras, 19h30, aqui no YouTube. Também lembrando que sempre nas sextas-feiras, no máximo no sábado, nós estamos aí divulgando o quiz bíblico, né, que é uma ferramenta que vocês podem utilizar para ler o capítulo e aí responder as perguntas, né? Isso ajuda a fixar melhor aquilo que nós estudamos. Isso, essa semana, a gente tratando da terceira viagem de Paulo, né, que está ali no livro de Atos,
Dessa vez o capítulo 19, né, que nós vamos estudar, que também estudaremos na quarta-feira. Continuamos ressaltando a importância da comunidade manter, dos irmãos e irmãs manterem as ofertas. Também nós pedimos aí que a comunidade sempre mantenha as orações por todas as pessoas que necessitam. Quero lembrar aqui também do menino Gabriel, né, que ali é sobrinho, né, da irmã Alice, e acho que a maioria da comunidade sabe a situação de saúde dele, então continuamos pedindo que a comunidade continue orando pelo Gabriel. Passo agora então a palavra para o pastor Cleuto. Caminhando aqui para o final do nosso culto, eu quero agradecer a todos pela companhia e também agradecer ao irmão Luciano pela mensagem que acabamos de ouvir e esperamos que através dela também nos alimentemos na fé e também a palavra de Deus orienta a nossa caminhada. Quero então convidar a todos para juntos fazermos a oração do Pai Nosso, aí mesmo na sua casa, onde você está, se você quiser se pôr em pé, e estenda suas mãos, vamos juntos orar o Pai Nosso. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feito a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que a paz de Deus, que excede todo o nosso entendimento, guarde o nosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus nosso Senhor. Vamos todos em paz e servir o Senhor com alegria. Amém. Que a tempestade a vai derrubar. Não construa sua casa na areia. Não construa na beira do mar. Mesmo que pareça chique, é impossível que ela fique. A tempestade a vai derrubar. A rocha é o lugar de construir um alicerce forte que não vai cair. As tempestades vão e vêm, mas a paz de Cristo tem. Bendirei ao Senhor em todo tempo, em meus lábios teu louvor será.